Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né? Vai ser minha primeira videoaula. Que emoção! E o que eu venho trazer hoje? Um desafio maravilhoso que a Policol está fazendo e estou participando e já fui desafiada e vou desafiar alguém. Quem será? Então vamos lá. Eu sou a Cris Barbie, fui desafiada pela Tati Vitória. Quando eu soube que ela me desafiou, eu fui lá ligeiro no Instagram dela, peguei uma peça dela linda, maravilhosa e adaptei ela com meus pesos, medida, minha estrutura, num tamanho que eu achei bem legal e vou passar para vocês, tá? Vou gravar essa aulinha, espero que vocês gostem, curtam muito, compartilhem para todo mundo poder estar fazendo essa peça que eu selecionei, tá? Já vou começar a fazer. E primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a Policol, a melhor massa do mercado, pela essa parceria linda que eu tenho com eles, tá? Muito, muito, muito obrigada, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Eu já deixei uma peça meio encaminhada pra gente tá podendo fazer o sombreamento dela depois, tá? É essa hipopótamo linda, tá? Então, ela é cheia de detalhes, tá? Cheia de marcações, pra poder tá fazendo uma pintura country nela, tá? Então, como eu falei, eu não tenho o hábito de estar fazendo pintura country nas minhas peças. Então, eu achei essa peça bem legal, linda, tá? Então, eu fiz ela nas minhas proporções e vou estar dividindo com vocês, né? Vou deixar ela aqui do ladinho pra ela estar aqui, ó, pra vocês verem ela. A massa que eu estou usando é óbvio, Policol. Então, eu usei essas duas cores. Na verdade, eu usei o tom lilás da Policol, tá? Que essa aqui vem nas embalagens de 90 gramas, que eu amo, porque assim eu não preciso ficar tingindo. E já tenho ela pronta para misturar. Então, eu misturei na massa natural da Policol, tá? E coloquei um pouquinho de branco, né, para dar uma fechada na cor, para não ter problema de transparência, né? Eu gosto sempre de estar colocando um pouquinho de branco dentro, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar a massa aqui do ladinho também, junto, tá? Nós iremos precisar de 2 bolas. Iremos precisar de 2 bolas, tá? A bola 50 para a cabeça e a bola 40 para o corpo, tá? Então, eu vou começar primeiro, eu vou começar a montar o corpinho, tá? Então, a gente vai usar a bola de 40, a gente vai pesar 60 gramas de massa lilás, tá? Opa, tá vendo tudo aqui já? Vamos lá, pesar 60 gramas de massa para o corpinho, tá? Vamos dar uma sovada. Olha a textura da massa da Policol. Perfeita, pouco encolhimento, tá? Uma textura maravilhosa para trabalhar. Ela não é pesada, ela não é dura, ela tem uma textura incrível, tá? Então, vamos lá, 60 gramas para o corpinho. Eu vou pesar junto com vocês. Passou 60 gramas. Certo? Vamos dar mais uma sovada. Já tem cola na bola, tá? Já tem cola. Já deixei secar. Vamos fazer uma bola. Eu vou dar uma achatada e vou afundar a bolinha até eu sentir que ela encostou na mesa, tá? Vamos puxar a massa para cima, né? Para não ter problema de entrar ar. Vamos fechando, né? E eu venho e faço esse movimento
para trazer o resto da massa para baixo, tá? Então, agora eu só venho com carinho e vamos tirar todas as marcações das mãos. Prontinho, olha, ela vai ficar com 6 centímetros de comprimento, tá? Agora eu vou pegar a cor pele da Polycol. Eu vou usar 4,5 gramas. Eu vou colocar na parte do peito, fazer esse peitinho aqui, tá? Então, eu vou solvar, fazer em formato de coxinha, tá? Vou achatar, vou vir com o meu rolo e vou alongar e alargar, certo? Vou deixar uma leve pontinha. Vou passar um pouquinho de cola aqui no peito e venho e coloco, tá? Daí eu venho com a palma da mão e vou dar o acabamento ao redor dela e puxo para trás, tá? Então, aqui seria o peitinho do nosso hipopótamo. Já deixo, vou dando uma achatadinha para já deixar ela bem certinha para ficar sentadinha, tá? Vou fazer umas marcações na cintura, tá? E vou deixar de ladinho para ir secando. Para cada perna eu vou usar 20 gramas, tá? Então eu vou deixá-las com 5 centímetros de comprimento em formato de rolinho. Eu vou dar uma leve achatada nela, tá? Em cada uma delas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas, o corpinho vai estar sentado em cima, então eu vou dar uma leve achatada aonde o corpo vai ser apoiado. A outra perninha, eu vou deixar ela um pouco na diagonal, porque eu vou encaixar no corpinho, tá? Você pode apoiar na mesa, pode apoiar na mão, e sempre alisando bem, para não ficar nenhuma digital na massa, nada, para a peça ficar bem limpa, tá? Olha, eu vou encaixar a perninha, parece grande, mas depois que secar, ó, e a outra eu vou apoiar por cima, tá? Eu fiz bem as marcações, agora eu vou passar a cola e vou colar e agora vamos fazer as marcações nas perninhas, porque como é uma peça counter, ela é cheia de marcações, tá? Vou passar um pouco de cola e vou fazer as marcações. Então, a gente vai fazer na parte interna dela. Mesma coisa na outra perna, tá? Vou passar a cola e eu vou colar agora na peça. Colei e colei, tá? Ela vai estar de perninha aberta e a perninha um pouco achatadinha, tá? Agora, a gente vai vir para os pezinhos, tá? Cada pezinho é 30 gramas, tá? Eu já pesei aqui os 2 pezinhos, tá? Uma bola de 30 gramas. E o soladinho é 1,5 grama de marrom, já deixei separado aqui também, tá? Então, vou fazer uma bola, tá? Já sovei bem a massa. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer um rolo e vou fazer o quê? Eu vou pegar uma ferramenta, um rolo, e vou afundar. Para eu criar a parte de cima mais gorda do que a parte de baixo. Então, a parte de baixo é menor e a parte de cima é maior, para ela ficar bem gorda. Então, eu venho, suavizo, tá? Sempre com a palma da mão, eu vou alisar bem a peça, né? O que eu tô fazendo, tá? Porque essa é a parte de fora do pezinho dela, tá?
Aí o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma encaixadinha, ela vai ficar meio que de lado na peça, tá? Agora eu vou vir com a ferramenta, com uma gravata e vou fazer a marcação ao redor dela, tá? Então eu faço isso daqui. Vou marcar ao redor, eu não faço de levezinho, não. Eu vou marcar bem, porque aqui vai vir, né? A gente vai fazer sombreamento, né? Nessas divisórias todas. Então, agora o que eu vou vir? Com a própria ferramenta, eu vou fazer marcações. Então, vou fazer 2, faço um xizinho e vou fazendo, tá? Esses detalhes ao redorzinho do pé, tá? E faço, tá? E isso que eu vou fazer ao redor do pezinho. Lembrando que aqui, ó, de lateral vocês vão ver, ó, tá? Então, a parte mais alta e a parte mais baixa e tem o vão aqui no meio. Aí, eu vou pegar aquela 1,5 gramas de marrom, que vai ser debaixo do pezinho do nosso hipopótamo, vou sovar. Bem fácil, pessoal. Eu vou pegar e vou dar uma achatada, tá? Eu vou pegar um pouquinho de cola e vou passar aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Porque a massa, ela tá úmida ainda, né? Então, não tem problema, ela vai colar. Se não quiser passar também, não precisa, porque a massa tá úmida. Se você vê que ela tá ressecando, você passa, tá? Então, eu só vou colocar aqui debaixo do soladinho dela, tá? Então, tá pronto um pezinho e vou fazer a mesma coisa com o outro, tá? Então, eu já encosto certinho na posição que eu vou deixar aqui no pezão. É um pezão mesmo, porque o hipopótamo tem um pé bem avantajado, né? Já fiz outro pezinho, vamos lá para as marcações novamente, tá? Vem com a ferramenta, minha ferramenta é de inox, tá? E vou dar a volta e vou fazer as marcações. Muito, muito fácil. Bem simples de fazer e porque não precisa ser leve, tá? Pode ser bem marcadinho para não perder a marcação, tá? Lembrando, 1,5 gramas do soladinho, tá? Então, a gente vai colar aqui no meio. Só dá uma leve achatada e coloco aqui. E vamos encaixar no pezinho dele, tá? Então, a posição dele é para os pezinhos para fora. Eu não passei para vocês, mas fica com mais ou menos 4 centímetros, tá? Parece um pezão? Parece, mas tudo vai secar e tudo vai ficar uniforme, tá? Agora, a gente vai para os bracinhos. Agora, a gente tá indo para os braços. Os braços são 36,5 gramas, tá? Então, vamos sempre sovar bem a massa para não ter problema de rachadura, que é raro acontecer, porque a massa da Polycol tem uma textura maravilhosa. Sovando sempre, eu vou fazer a bola, tá? Opa, vou aqui. E eu venho e faço o quê? A parte do bracinho, ele é bem gordinho aqui embaixo, então a gente vai afunilar, tá? Então, aqui em cima é mais fininho e aqui em cima, aqui embaixo é bem gordinho, tá? Então, vamos lá. Vou fazer o quê? Eu vou dar uma achatada sempre na ponta da patinha, que seria a parte da frente da pata, ela fica retinha. E eu venho com a palma da mão e vou rolando, tá? Para não ficar aquela coisa reta, eu sempre dou acabamento ao redor dela com a palma da minha mão, tá? Aí ali eu também acabo alisando, né? Eu deixo a peça bem lisa, bem limpa, sempre com trabalhos bem limpos, tá? Vou passar aqui com quantos centímetros vai ficar para vocês terem uma ideia, deixarem bem certinho. Lembrando que a perninha sempre é bem abertinha, porque uma mãozinha dele vai estar na frente, tá? Ficaria assim. Eu vou medir para vocês.
fica com 7 centímetros, tá? Então, só vou dar mais uma alisada para ficar bem lisinho. Vou fazer as minhas marcações, tá? Então, eu venho pro lado de fora, venho algumas do lado de dentro também. Vou encaixar aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui em cima, tá? E vamos encaixar já o bracinho aqui na posição certinha que vai ficar. Que esse bracinho fica do lado na frente, tá? Prontinho. E vamos para o próximo braço. Rolar, fazer com 7 centímetros, tá? Lembrando de deixar a parte da frente sempre bem gordinha. Eu apoio na mesa, dou aquela enroladinha aqui na mão também, para deixar ele bem arredondadinho, tá? 7 centímetros, pessoal. Prontinho, 7 centímetros. O outro braço, ele vai ficar para o lado. Vamos virar aqui a posição dele, ele vai ficar pro lado, tá? Então, eu só vou dar uma afinada aqui em cima, para encaixar bem certinho, tá? E vamos fazer as marcações. Lado de dentro e do lado de fora com a faquinha. E vamos colar esse braço também. Prontinho. Então, o corpinho está pronto, os bracinhos, perninhas e pés. Está prontinho, a gente vai deixar secando e vamos começar a cabeça agora. Para a cabeça, eu usei uma bola de 50, já passei a cola e já está sequinha, tá? A quantidade de massa que eu estou usando para encapar essa cabeça é 105 gramas, tá? Então, eu já pesei, tá? Então, aqui deu 104,9, né? Mais 105 gramas, tá? Já sovei a minha massa, vamos encapar da maneira tradicional. Eu peguei, achatei a bola e vou vir com ela até essa linha aqui, ó. Eu vou afundar porque daí eu vou estar sentindo essa bola na mesa. Então, eu venho, apoio e aperto ela até sentir ela na mesa, que dá certinho essa divisória da bola, aonde eu vou vir e vou começar a empurrar toda essa massa para baixo, né? Vamos sempre cuidar para ver se não vem nenhum arzinho aqui dentro e vamos começar a fechar, tá? Aqui muita gente tem dúvida, mas é jeitinho de pegar, né? Que depois você começa a se adaptar a fazer tudo com bolas, vocês vão ver o quanto de massa que vocês estarão economizando também, né? E em questão de secagem, fica mais rápido quando você coloca isopor dentro do corpo, né? Tranquilamente, você poderia estar fazendo ela só de massa, tá? Então, aqui eu fechei, ficou uma coxa, né? Eu vou só dar uma apertada aqui e vamos continuar a alisar para ela ficar bem lisinha, sem marcações de mão nenhuma. Então, eu sempre uso essa parte aqui da minha mão, tá? Então, eu seguro a bola e venho com carinho, vou rodando, tá? E venho trazendo essa massa para baixo. Apoio um pouco na mão e continua trazendo, porque daí eu acabo dando o acabamento aqui embaixo. E venho e faço isso, né? Sempre com carinho, alisando e fechando todas as imperfeições, né? Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu venho e vou fazer o quê? Vou deitar a bola meio que de lado, pra gente formar o formato de um capacete. Então, a bola está assim, eu vou deitar ela assim, meio inclinada, e vou apoiar na mesa, tá? Já vou mostrar pra vocês. E vou fazer isso aqui, eu apoio com a mão aqui e empurro aqui, ó, a parte onde só tem massa na mesa, tá? Por que isso, Cris? Já vou explicar o porquê. Porque vai ter um encaixe melhor dessa cabeça em cima do corpinho dela, tá? E aqui agora a gente vai preparar para ter a fuça. Então, se vocês olharem de lado, o apoio que eu fiz na mesa fica desse jeito.
né? Se vocês olharem assim de lado, ela parece em formato de um capacete, tá? Então, aqui ainda tem algumas marcas minhas digitais, eu vou continuar a alisar para ficar bem lisinho. Eu sou muito perfeccionista, tá? Eu gosto sempre de peças bem limpas, né? Então, eu venho, ajeito com carinho, tiro as marcas, né? E sempre apoiando daquela mesma maneira na mesa. Então, você pode pegar o corpinho e encaixar para ver como que vai ficar. Tá? Agora a gente vai colocar uma fuça aqui, mas antes de colocar a fuça, a gente vai fazer as marcações da cabeça, que seriam como costuras, né? Então, eu sempre dou uma alisada, sempre, sempre, sempre. Se eu vejo que tem alguma imperfeição, eu acabo dando uma alisada. Então, eu vou vir com a gravata, vou dividir no meio, tá? E a gente vai fazer a volta. Marque bem, né? Porque vocês sabem que conforme vai secando, vai perdendo a marcação. Então, eu venho e marco bem. Agora, o que que eu vou fazer? Os mesmos detalhes que eu fiz nos pezinhos, que eu fiz, né? 2 tracinhos, tá? Estão vendo bem? Vamos fazer um X e vamos fazendo até chegar aqui atrás. Porque a cliente vai olhar a peça de frente, de trás, levanta, né? Tá? Então, fiz as marcações. Agora, a gente vai colocar o fusto dela aqui, tá? Agora, eu vou fazer a parte do fusto dela aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Eu usei a cor pele, mas dá pra fazer em tom de rosinha, bem clarinho. Você pega o rosa, mistura com o natural e coloca branco junto pra deixar um rosa bem quente, tá? Ou você pode usar mesmo as cores candy da Policol, tá? Mas aqui eu usei o tom de pele. Então, pra fazer essa parte aqui, eu vou usar 60 gramas, tá? Eu já pesei. O bom, se a cabeça já tiver um pouco seca, para não deformar e não perder esse formato dela aqui. Se ela tiver um pouco seca, melhor ainda, tá? Então, eu vou sovar bem a massa. Tá? Venho, faço um rolinho. Tá? Cris, qual é a medida certa? Eu vou passar uma medida para vocês, mas pode ser que você deixou o rosto um pouco mais afunilado, um pouco mais largo, né? Então, qual a dica que eu vou dar? Você vem com ela e coloca ela na frente do rosto dela, certo? Você tem que ver que ela fique certinho do mesmo tamanho do rostinho, porque a gente vai achatar ela ainda, né? Então, eu vou tirar. Então, aqui ficou do tamanho certinho. A minha ficou com 7 centímetros, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou vir com uma ferramenta, um rolo, um cabo que você tenha. Eu tenho a minha ferramenta de inox e vou fazer uma divisória nela, certo? Então, com carinho, a gente vai pegar e fazer o quê? Afundar, tá? E vou apertar. Tá? E sempre dando acabamento. Olha, eu deixei digitais, então a gente vai alisar. Eu apoio sempre a peça, até fiz a live semana passada, ensinei. Eu sempre coloco a pecinha em cima das minhas mãos e venho alisando. E já vou dando o formato também arredondado conforme eu vou, né, manuseando esse focinho dela, tá? Então, eu vejo se tá bem centralizadinho, né? Ó, aliso bem para deixá-la bem lisinha, sem digital, e a peça sempre bem limpinha, tá? Vou vir colocar na frente do rosto dela. Parece grande? Parece, mas o hipopótamo tem essa fuça bem grande, tá? Vou passar agora um pouco de cola nela aqui, para aderir bem e não ter problema de soltar. Né? Vou vir encaixar aqui novamente, tá? E vou com cuidado, no caso, o meu rosto ainda está molhado. Com cuidado e venho colocando ao redor, tá? Então, com a palma da mão, eu vou dando uma leve achatadinha, não
para não perder o volume da frente, eu preciso volume. Então, só com cuidado ao redor, tá? Alisei bem. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um empurrãozinho aqui embaixo, porque eu vou colocar um detalhezinho para formar a boca. Eu percebi isso na peça dela, tá? Então, alisei. Vou fazer o quê? Bem no meio dela, eu venho e corto, tá? Com a ferramenta. Agora, eu venho e faço marcações novamente com a ponta, tá? Fiz as marcações. Então, você pode fazer com a faquinha, eu gosto da minha gravatinha. Para fazer a boquinha aqui, eu vou usar 2 gramas. Já pesei 2 gramas da cor de pele. O que que eu vou fazer? Eu fiz uma bolinha e vou fazer uma coxinha, certo? Vou dar uma achatada nela. Com a ponta dos dedos, eu vou acentuar o biquinho dela aqui, tá? É só isso. Vou vir com a minha cabeça e vou colar aqui aonde vai ficar a boquinha dela. Venho com a pontinha e inclino um pouquinho aqui assim, ó, pra pegar. E vou com a própria mão e empurro pra trás, só pra ela ter um detalhe aqui, ó, tá? Você pode vir com a ferramenta e marcar esse detalhe. Que daí eu acabo fazendo a união dela. Se viu que deixou digital, sempre limpe a sua peça, tá? Então, aqui já tá meio caminho andado. Agora, a gente vai colocar o quê? Os olhos, tá? Então, a gente vai partir pro branco agora. Então, vamos lá. Para o olhinho, a gente vai usar 2 gramas cada olhinho. Então, a gente sova bem. Eu estou usando o branco da Policol, né? Não pigmentei, já usei o branco direto, né? E venho e faço 2 coxinhas, tá? O que que eu vou fazer com essas coxinhas? Eu vou deixar ela mais ou menos no tamanho que eu gostaria, então eu vou deixar ela já mais alongadinha, tá? 2 coxinhas alongadas. Vou medir aqui pra vocês com 2 centímetros cada um, tá? Vou achatar, tá? Dou uma ajeitadinha nas pontinhas. Eu venho e faço isso aqui, ó. Tá aqui. Eu vou puxar para a lateral. Para abrir um pouco mais, tá? Então, eu empurrei para a lateral. Porque na hora de colar, a gente vai colar ele assim, certo? Então, eu só vou ajeitar, alisar e vou colar no olhinho dele. Então, vou centralizar aqui. Vou passar a cola já aqui aonde que eu vou colar. Tá? E venho. Eu posso encostar bem certinho aqui no rostinho dele, porque como isso tudo vai se unir, né? Eu vou pegar uma ferramenta e vou fazer essa divisória, tá? Com um pouquinho de água. Aqui, ó. Só para não abrir, né? Então, a gente vai unir aqui com um pouquinho de água, tá? Pra ficar bem certinho o olhinho. Então, eu aperto com cuidado, com carinho, né? Tá? E só faço uma abertura aqui em cima, ó. Aqui, ó. E aqui no meio já a gente acabou fechando com a água, né? E alisando com o pincel. Então, aqui eu vi que eu perdi um pouco da marcação, e eu vou marcar mais um pouquinho, deixo bem marcado, tá? Porque a hora que a gente fizer o sombreamento, é nessas partes que vão ser destacadas. Tá? Aqui seriam como costuras, né? Certo? Então, mais uma etapa pronta. Agora, a gente vai colocar a pálpebra aqui em cima, né? Ou seria as sobrancelhas dela e as orelhinhas. Para a sobrancelha, muito fácil.
1,5 grama para cada uma, tá? Eu vou fazer uma bolinha e uma coxinha achado, tá? Mas eu deixo ela com volume, tá? E vou dar o formato meio curvado, né? Deixando ele mais curvadinho aqui assim, ó, pra tá botando em cima da sobrancelha dela, tá? Então, vamos colar. Só passar um pouquinho de cola aqui em cima. É que eu estou com o ar ligado, então tá secando bem rápido aqui. Eu vou garantir com a colinha, tá? Prontinho. Vamos para as orelhinhas. Já vou passar as medidas. Vamos para as orelhas. 5 gramas cada uma, tá? Então, a orelhinha é nesse formato, tá? Então, ela é bem fácil. Peguei 2 bolinhas. O que que eu vou fazer? Ele em formato de um feijão, certo? Eu vou pegar minha ferramenta e vou fazer isso aqui, ó. Vou rolar, tá? Formato de um feijão, a parte mais gorda e a parte menor. O que eu venho fazer? Eu vou achatar ela, mas deixando que ela tenha volume, tá? Ó, como ela é gordinha, certo? Mesma coisa com a outra. Faço um rolinho, né? Venho com a ferramenta, uma parte menor e a parte maior. Vou dar uma rolada, né? E vou separar. Agora eu vou achatar, tá? E venho afunilando aqui embaixo um pouquinho, tá? E mantenho ela bem gordinha. Vou vir com o bolhador e vou dar uma afundada, tá? Afundei. Aqui dentro a gente vai usar o marrom. Então, aqui não tem peso, porque é uma coisa mínima. Vou fazer uma bolinha. Eu vejo se as duas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Opa! Essa aqui tá um pouco maior. Pronto. Vou passar um pouquinho de cola, tá? E vou colocar a parte onde não pegou a minha digital. E vou afundar. Mesma coisa na outra orelha. E afundo, tá? O que que eu vou fazer? As marcações aqui na divisória, tá? 2 ou 3, como você preferir. Eu fiz 3 marcaçõezinhas. Agora, o que que eu faço? Eu vou dar uma achatada aqui na mesa, tá? Pra ela ficar retinha e vou colar na minha peça, na minha cabeça. Venho com a cola branca e coloco, tá? E ajeito. E encaixo, tá? Tá aí. Agora eu venho para o olhinho. O olhinho também não tem peso, mas eu vou pesar aqui mais ou menos para vocês verem o tanto que eu coloquei aqui no meu. Deu 0, não chega a dar, é bem pouquinho mesmo. Não chega nem marcar aqui o peso. Nem marca. Mas são 2 bolinhas bem pequenininhas. Você pode estar pintando de azul, né? Com o pinta-bolinha. Mas como a Tati fez em massinha de biscuit, então eu também vou colocar, tá? Então, ficou 2 bolinhas bem pequenininhas, venho com a cola e vou colar. O olhinho tá juntinho, tá? Então, vamos colocar os 2 olhinhos bem juntinhos. Olha só que graça. Eu usei um azul bem clarinho, tá? Prontinho. O preto, sim, eu vou pintar
com a tinta. Mas o rostinho tá prontinho, tá? Vamos deixar secando. Vou pegar minha peça que já está aqui seca e a gente vai fazer agora o acabamento. Ah, e tem um detalhe, vamos colocar as unhas, que eu esqueci das unhas. Quase que eu esqueci. No focinho dela tem as narinas. As narinas olha, meia grama mesmo, tá? Então, vou fazer 2 bolinhas. Eu dou em formato de coxinha e achato só a parte de baixo, tá? Eu vou colocar bem pouquinho de colinha. Vocês vão colocar no final de cada olho, tá? Terminou o olho e vocês coloquem. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar com a ferramenta e vocês vão dar uma alisada só pra unir, tá? Porque isso aqui tem que ficar lisinho e bem perfeito, tá? Aí vocês vão vir com um bolhador e vão afundar a narina dele, tá? Se ficar alguma falinha, vocês deixem bem limpinho, pra não ter divisória nenhuma. Agora eu vou pegar 2 bolinhas pretas, bem pequenininhas, tá? Vocês podem estar sombreando, vocês podem estar pintando, mas eu vou colocar as bolinhas. A Tati colocou a massa, então eu venho e coloco a massa aqui dentro das narinas, para dar o efeito, né? E venho com um bolhador e aperto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertada ao redor, tá? Pra narina, como se a bolinha tivesse lá dentro da narina mesmo, tá? Você vê que perdeu um pouco o formato, vem com o pincel e dá uma ajeitadinha. Agora sim ela tá prontinha, né? Tá? Então tá aí, prontinho, só falta agora a pintura, né? E pintar o olhinho de preto, mas eu vou ensinar na peça que já está seca. Agora, a gente vai vir com a cola. Eu fiz 12 bolinhas bem pequenininhas, que seriam as unhas, tá? Então, a gente vai fazer... Ela tem 3, tá? Então, eu vou colocar aqui nos pezinhos. Já vou passar a cola onde eu vou colocar as mãozinhas, aqui nas mãozinhas. E venho e coloco as bolinhas, tá? Então, aqui é mão livre, tá? Não tem peso, não tem medida, é no olho mesmo. E vou colocar aqui, faço bolinhas e vou colocando, tá? 3 em cada pezinho, em cada bracinho, olha só. Mesma coisa na outra perna. E no outro braço. Prontinho. Agora só falta um quadrado, um detalhezinho marrom aqui nessa parte do peito. Aqui também não tem peso. Eu peguei só uma quantidade pequenininha de massa. Vou vir com a tesoura e vou cortar um quadrado, sem mistério nenhum, tá? Como se fosse um retalho, né? E vou colocar aqui, tá? Sem mistério. Eu vou fazer umas marcações aqui, no outro eu não fiz, mas eu vou fazer. No da Tati não tem, mas eu vou colocar na minha peça aqui. Prontinho. Tá? Então, vamos deixar secar, né, na posição certinha. E colocar depois a cabeça aqui em cima, tá? Olha, ficou prontinha a nossa hipopótamo. Agora, vamos para o sombreamento. Agora, eu peguei uma paleta de cores que eu tenho aqui e vou começar a fazer o sombreamento, tá? Você pode estar usando qualquer pó, tá? Eu vou usar o Pink Penelope, que é o blush também da Saramanil, né? E vou usar, porque eu tenho um pink mais forte que esse aqui.
É uma paleta de cores que eu tenho de maquiagem, tá? Então, agora eu vou fazer o sombreamento, tá? Então, eu vou vir em cada partezinha que tem as marcações e a gente vai passar, tá? Deixa eu pegar um pincel um pouco mais fino. Ele tá um pouco molhado ainda. E vou vir passar. Então, a gente vai vir, ó. Vou vir com o pink e vou passar aonde tem as marcações, tá? Dobrinha dos braços. Deixa eu pegar também um lenço e vou limpando o excesso. Eu creio que seja assim, mas eu vou fazer assim. Não sei como ela sombreio, mas eu vou fazer esse detalhe aqui, tá? Vou segurar minha peça com cuidado, porque ela ainda está úmida. E vou fazer o sombreamento, na verdade, né? Ao redor dos detalhes. Deixa eu ver se aqui ela já tá bem seca, então eu não consigo mais fazer. Então, eu vou vir com o rosa e vou fazer. É um pink, bem pink mesmo, tá? E vou tirando o excesso. Vou vir aqui no rostinho, vou passar aqui no meio. E faço todas. Onde tiver marcação, eu vou passando o pó. Eu vou tirar um pouco do excesso, tá? Pra ficar só aonde tem aquelas marcações que a gente fez, tá? Ao redor do pezinho também vou vir, tá? Então, sempre ao redor, com carinho, e vou fazendo o sombreamento da peça, tá? Gente, eu não sou adepta de pintura country, mas estou fazendo o meu melhor dentro das minhas possibilidades, dentro do desafio, né? E tô amando fazer. Eu fiz uma peça para mim e a outra peça eu vou mandar para Tati. Vou mandar não, eu vou entregar pessoalmente para ela, tá? Vou entregar pessoalmente, porque na Mega a gente vai se encontrar. Se Deus quiser, a gente vai estar juntas na Mega, lá na Policol, ensinando, fazendo demonstrações para vocês, tá? E vou entregar pessoalmente a minha peça para ela, porque eu já falei para ela. Minha peça você receberá em mãos, para ela ter no ateliê dela e lembrar desse desafio maravilhoso que a Policol fez pra gente estar fazendo agora durante a quarentena, tá? Ao redor aqui da costura aqui na cabeça, tá? Aqui em cada cantinho a gente vai estar fazendo o sombreamento. Aqui ao redor, por baixo da sobrancelha, tá? Aqui, ó, no meio também. Eu vi que ela fez umas marcações aqui no rosto. Então, vamos fazer também, né? Já que eu tenho que me basear no trabalho dela, então, vou fazer também aqui embaixo na boquinha, tá? Deixa bem marcadinho a divisória da boca. Vou tirar só um pouquinho do excesso para ficar bem certinha a boca. Tá? Então, ela está sombreada. Aqui ao redor do olho também vou fazer. Ao redor do fosso dela aqui, né? Tá? Aqui eu sombrei ela todinha. Eu espero que esteja no caminho certo, né, Tati? Vamos lá. Sombrear. Tá? Agora eu vou vir com outro pincel e vou fazer as bochechas dela. Agora eu venho com o pó da Saramanil mesmo.
que é o blush, tá? Eu vou tirar um pouco do excesso e vou vir aqui, ó, nas bochechas dela. E vou fazer as bochechinhas dela rosinha. Bem gostosa. Ah, então falando, uma eu vou ficar pra mim e a outra eu vou entregar em mãos para a Tati, né? E ainda vou dar um sombreamento nela aqui. Tá? Vou vir com a tinta fosca, tá? Da Acrylex. E vou fazer o olhinho preto aqui, ó. Tá? E vamos fazer. Olha que linda que ela tá ficando. A Tati colocou um laço nela, tá? Então, eu fiz um laço, tá? Vou ligar minha cola quente. E vou colar o laço agora pra vocês. Agora eu vou vir com a cola quente, eu vou colocar um laço. Eu fiz um laço de mão própria, que vocês podem colocar qualquer laço, tá? E vou colocar aqui em cima da cabecinha dela. Então, já liguei minha cola quente. Eu vou colocar aqui, onde eu vou colar o laço, tá? Vou ajeitar. Eu vou deixar meio que de lateral. A Tati, ela deixou deitadinho. Vou deixar de lateral. Eu separei aquelas florzinhas de papel, tá? Então, eu vou colar também elas. Eu vou pegar e vou colocar aqui na frente do lacinho, 3 cores combinando com ela, tá? Eu tinha lilás com branco, né? E vou botar uma branca. Deixa eu passar mais um pouco de cola. E vou colar uma branca. Gente, a minha hipopótama, ela está prontinha, baseada na peça da Tati. Voltei agora, estou de frente para vocês. Então, a minha peça está aqui, ó. Ela está um pouco molhada, olha que coisinha mais linda. Tá, Tati, eu botei umas florzinhas nela, porque eu vou colocar florzinha nas minhas peças. Então, ela tá aqui, tá? O desafio foi feito, aceito, tá? Eu coloquei o lacinho, as florzinhas, tá? Eu vou deixar embaixo a descrição do que eu usei, das bolas, peso, medida, tudo para vocês poderem estar fazendo também. E quem for fazer, me marque, tá? Eu vou deixar meu Instagram, vou deixar meu Face, me marque porque daí eu vou estar divulgando também o trabalho de vocês junto com a Policol, tá? Nas minhas redes sociais. Gostaram? Tá? E agora, para o desafio continuar, eu vou desafiar mais uma das parceiras da Policol. Quem será? E eu desafiei a Fernanda Bolitini para ela estar fazendo uma peça baseada nos meus trabalhos. E o que será que ela vai fazer? Então, amanhã é a vez dela. E eu tô curiosa, bem curiosa para saber o que ela vai fazer, tá? Beijos no coração de todos vocês, muito obrigada pela companhia, obrigada por quem tá curtindo, tá? Quem tá compartilhando. E Policol, muito obrigada por fazer parte da sua equipe, da sua família e usar essa massa maravilhosa que eu amo de paixão. Ah, e outra coisa, tá? Acompanhem, sigam todos os trabalhos e todos os desafios, tá? Curtam e que no último dia a Cleo Zangarelli vai estar sorteando a melhor massa do Brasil para uma de vocês. Boa sorte, tá? Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez. Beijos!